Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui, sempre às 20 horas, com uma entrevista inédita e, é claro, sempre escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais falar. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa durante a nossa entrevista, através do nosso chat. Você faz as perguntas e o nosso entrevistado vai te responder também através do chat, independentemente de nós estarmos conversando aqui ao vivo, tá bom? Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre carreiras. O que é mais importante para você? Ser um generalista ou um especialista? Solta a vinheta. Olá, pessoal, tudo bem? Ao estabelecer uma carreira, uma pessoa pode ser um generalista, que possui muitas ideias e habilidades diferentes, ou um especialista, cujo foco é se tornar um especialista em uma área específica de trabalho. Para falar e nos ajudar a tomar a decisão final sobre qual direção desejamos seguir em nossa carreira, convidamos o pesquisador e especialista no desenvolvimento de competências de lideranças, novos modelos de gestão e soft skill, Eduardo Zanini. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer aqui a gente estar conversando sobre esse assunto, né? Esse assunto é muito importante, né? Principalmente para o contexto de mundo que a gente vive hoje, né, Nelson? Então, acho que é legal e gera dúvidas nas pessoas, né? Isso muito mesmo, obrigado Eduardo. Novamente. Imagina, nós é que agradecemos aí você ter dado essa colher de chá para nós e participar aqui do Cá Entre Nós. Já havia tempo que nós estávamos em contato, né, Eduardo? E as agendas não estavam batendo, mas aí o importante é que você está aqui hoje e vai tirar um monte de dúvidas para nós, tenho certeza disso. Muito obrigado mesmo pela confiança aqui no nosso trabalho e em toda a equipe do Cá Entre Nós, viu? Legal, Nelson. Como eu gosto de falar para os meus clientes, vamos juntos. Vamos juntos, isso mesmo. Eduardo, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, eu te perguntando, o que é melhor ser um generalista ou um especialista? Legal. Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, tá, Nelson? Eu gosto de trazer, né, eu gosto de trazer sempre a parte, um pouco de conceito de cada um deles, né? Porque Claro. para as pessoas tomarem... Porque se a gente pegar teorias, né, Nelson, e momentos de vida de cada um, tem teorias que vão puxar para um lado, que é melhor ser por um lado, tem teorias que vão falar que é melhor para o outro, né? E eu gosto de trazer o chamado depende, tá? Depende, Nelson, porque existem algumas variáveis que são importantes, né? Quando a gente fala no contexto que a gente vive hoje de mundo, né? O ciclo de mudanças cada vez mais rápidos, né? Hoje, se a gente olhar, Nelson, principalmente nos últimos 12, 14 anos, os ciclos de mudanças são assim, muito grande, em relação a 20, a 30 anos atrás, que era um pouco mais demorado, né? Então, quando a gente olha para isso, o que a gente começa a perceber? Que o mundo
essas mudanças estão acontecendo e a gente precisa estar sempre se atualizando e pesquisando coisas novas, estudando coisas diferentes e se aprofundar justamente para não ficar muito obsoleto, né? Em contrapartida, Nelson, o que a gente percebe, né? A gente percebe que nesse período, né, existem muitos canais, muitas possibilidades de as pessoas adquirirem esse conhecimento, né? E muitas vezes esse conhecimento ele pode ser, em alguns pontos, ele pode ser considerado um pouco raso, depende de onde que tu for se enquadrar, né? Então, aí que entra talvez um conhecimento mais especialista, que vai buscar uma formação continuada, vai mergulhar mais naquele assunto e vai ter um grau de profundidade maior, né? E o generalista, não. O generalista ele vai buscar conhecimento de diversas fontes e também se aprofundar em algumas que são áreas específicas, né? Então, depende do contexto de carreira onde cada um se encontra, depende do momento, depende do que busca, né? Então, não existe uma resposta certa para isso, né? Então, eu trago sempre que depende do olhar que a gente vai estar olhando, né, para a carreira, né? Que isso que vai fazer, que eu gosto de trazer, né, Nelson? Esse bate-papo também é para a gente conversar e fazer provocações para o público, né? Sem Que dúvida. não existem apenas respostas, né? A gente vamos trabalhar com algumas perguntas, né? Que perguntas às vezes podem ser interessantes para as pessoas também identificarem o que faz mais sentido para cada uma delas, né? Claro. Partindo dessa sua explicação, será que dá para a gente procurar entender quais são as vantagens e as desvantagens em ser um generalista? E a mesma pergunta eu atribuo também ao especialista, né? Se existe vantagem e desvantagem em cada uma delas. Pelo que você disse, depende, creio que sim, né? Legal, ótimo, Nelson. Perfeito. Existem exatamente, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente fala de um perfil mais generalista, Nelson, é aquele perfil que vai ter um conhecimento do negócio maior. Ele vai conhecer várias partes do negócio, vai conhecer outras metodologias, vai ter contato, vai conseguir transitar melhor com outras pessoas para conversar com outras áreas nessa interface e acaba ter um conhecimento muito bacana dessa leitura de ambiente, dessa leitura de cenários, né? E até para traduzir, né, o que áreas estão conversando para outras áreas que estão precisando, né? Isso a gente vê muito, né, com a tecnologia, né? Que existem a área de negócios e existe a área de produtos, existe a área que estão lá produzindo, desenvolvimento, né? Principalmente de tecnologia, né? E quando a gente, num perfil generalista, daqui a pouco ele consegue transitar e fazer essa tradução do que cada um está precisando, né? Então, um perfil generalista, ele entra muito nisso, ele aparece, uma das vantagens é a questão de tu ter mais possibilidades, tu conhecer mais as áreas de negócio, tu ter um conhecimento mais amplo, podemos chamar assim, né? Então, se a gente olha em termos de carreira, isso acaba sendo interessante e abre mais possibilidades de campos de atuação, né? Campos de atuação e possibilidades de emprego, de trabalhos muito maiores, né? Porque tem aquele conhecimento maior do negócio como um todo, né? A desvantagem, Nelson, que eu vejo em alguns momentos, tá? Não são todos os profissionais, tá, Nelson? Eu falo até por conhecimento de causa, assim, né? Porque eu tenho convivido até por experiências minhas, né? Que Sim. A gente pode ter um conhecimento generalista, né? E daqui a pouco ter um aprofundamento em algumas áreas específicas que a gente acaba atuando mais, tá? Então acontece muito isso. Então a grande desvantagem que eu vejo, que é aí que entra um cuidado que eu gosto de trazer, é a falta de aprofundamento em algumas coisas, que talvez um generalista não tenha. Eu acho que esse é a grande desvantagem, sabe, Nelson? Porque acaba tendo digamos, um overview de tudo, né, de todos os produtos, mas daqui a pouco, quando tem um termo mais específico, mais que tenha que entrar em um estágio mais, talvez não tenha essa clareza, né? Então, as vantagens são, resumindo, tá, Nelson, de um generalista, seria a grande oportunidade de trabalho que se abre, né? Porque ela acaba tendo um campo muito maior. Maior. Muito maior de oportunidades, né?
E a grande desvantagem que tem que ter um cuidado é a questão de, poxa, em algumas áreas específicas a gente talvez não tenha aquele aprofundamento que precisa para determinado produto ou coisas específicas, áreas mais técnicas, né, que tem. Tá. E quando a gente fala de especialista, né, Nelson, é aquela pessoa que ao contrário do generalista, ela tem aquele conhecimento. Ela mergulhou, ela olhou, ela entendeu o contexto, né? Ela entendeu bem o que está acontecendo lá nessa área. Então, ou seja, ela é a pessoa que vai te dar todas as informações sobre aquilo, porque ela conhece, ela sabe os prós e contras que aquilo que vai ocorrer, né? Então, ou seja, ela tem aquele perfil que é o perfil mais especialista olhando para aquela linha de pesquisa. Né? Então, ela tem esse conhecimento. E a grande vantagem disso é que ela pode gerar o que pode gerar. Né? Quando a gente tem um conhecimento muito grande sobre um assunto e a gente acaba se tornando referência, a gente acaba tendo oportunidades interessantes, maiores, oportunidades naquela área. Né? E talvez tu acaba conseguindo melhores salários, tu acaba gerando isso também, tá? Não que o generalista não tenha os bons salários, tem também. Mas quando a gente se torna um ponto focal, referência naquele assunto, com certeza as oportunidades de salários maiores acabam aparecendo, né? E a grande desvantagem, né, Nelson, que eu vejo é estar atento ao que está acontecendo no mundo, porque a gente sabe que o mundo está mudando muito rápido. Então, o perfil mais especialista, ele tende a ficar naquela linha de raciocínio por muito tempo, esquecer o que está acontecendo em outras regiões e até mesmo na própria área dela de atuação. Então, ela pode ficar obsoleta, ela pode se tornar um perfil mais inflexível, né, com as mudanças que estão acontecendo no mundo. Né? Então, é aí que entra o cuidado, tá? De frequentar, conhecer pessoas, trabalhar com tendências, né? Olhar muito para isso, para ver o que pode mudar, né? De acordo com o que está acontecendo no mundo, né? Porque a gente pegou agora uma pandemia, né, Nelson? Muitas vezes, muitas empresas e negócios e profissionais tiveram que se reinventar, tiveram que sem dúvida revisitar o que estavam fazendo, né? Então tem que haver um aprendizado constante, né, Eduardo? E você não pode realmente se limitar, né? As coisas acontecem muito rápidas. Se você não tiver uma flexibilidade, um olhar amplo, você fica para trás rapidinho, num piscar de olhos. Perfeito, Nelson. E se a gente olhar, por exemplo, tá, que eu percebi dos meus trabalhos que eu desenvolvo, né, e das conversas que eu tenho com empresas, startups, assim, a gente percebe que aquele perfil mais especialista, ele teve mais dificuldade para se adaptar ao novo. E quando a gente tem aquele perfil mais generalista, ele consegue se adaptar mais fácil. Novamente, não estou dizendo que não é uma ciência exata, né? Mas, via de regra, tu tem isso pela questão de vivência que tu vai tendo, né? De abertura que tu se tem ao novo. Então, verdade. O generalista, ele tem essa abertura ao novo e o especialista tende a ter um pouco maior essa inflexibilidade. Novamente, não são todos, eu conheço vários especialistas muito abertos. Né? Legal. Eduardo, tomando-se como base essa sua linha de raciocínio, de vantagens e desvantagens, na escolha de ser um generalista ou um especialista, nós podemos afirmar que os especialistas levam vantagens, mas os generalistas geralmente os superam mais tarde? Excelente pergunta aí, Nelson. Excelente pergunta. O que acaba acontecendo, tá? Eles se destacam mais, né? Eles se destacam mais. Quais são os perfis que se destacam mais, que são especialistas? São aqueles que têm o que a gente falou antes, aquela abertura ao novo. Eles são especialistas daquele assunto, mas eles têm uma abertura
a novas tendências, a novas metodologias, a novas formas de ensinar, novas formas de aprender, a novos comportamentos de consumo, podemos chamar assim, né? Que o mundo está mudando, né? Então, o que eu vejo? Especialistas que têm esse mindset, podemos chamar assim, de abertura, de não fixa, que as coisas podem mudar, né? Com o passar dos anos e vão mudar, né? Eles tendem a ter uma competitividade bem interessante, né? Agora, o generalista, o que acaba acontecendo? Ele acaba, ao longo do tempo, pelo fato de ele ter essa adaptabilidade ao novo, talvez ele consiga se encaixar em alguns cenários que talvez para o especialista não faça sentido, né? Daí o generalista, como ele teve contato, ele começou a entender outras áreas específicas, ele acaba tendo maior facilidade para se adaptar a esse novo contexto, a essas novas questões que apareceram, né? Então, acho que o grande ponto é esse, né? A gente estar apto à mudança e saber que vai mudar em algum contexto, em alguma questão. Quando a gente trabalha esses pontos, a gente começa a ter um destaque maior, né? E acaba gerando maior efeito e benefícios para a nossa carreira, né? Não é à toa que hoje o conceito muito falado, né, Nelson, que a gente fala muito aí, que é o lifelong learning, né? O aprendizado para a vida toda, né? E a gente está nessa dinâmica constante, né? Quanto mais a gente está. O Eduardo, ser um generalista o encoraja a flexionar diferentes músculos? Eu gosto disso, né? Muito boa essa pergunta, sabe? Porque até eu levo essas temáticas também para as empresas, né? Em treinamentos e facilitações que a gente faz, né? A gente fala muito dessa cultura de inovação, de criatividade, né? E é como o músculo que a gente desenvolve, né, Nelson? Pois é, então. Uma atividade física, né? A gente não vai estar correndo 10 quilômetros na noite por dia. A gente não vai estar caminhando 20 quilômetros na noite por dia, né? Como um hábito que a gente vai desenvolvendo. Um preparo, né? Exatamente, um preparo, né? E o que acontece? Assim como para a gente desenvolver essas competências, é com o tempo que a gente vai fazendo. Né? A gente vai melhorando, a gente vai colocando aquilo numa rotina que a gente acaba percebendo, nossa, a gente desenvolveu. E tem estudos muito robustos, né, que falam, né, Nelson, que da neuroplasticidade, né, que a gente pode aprender coisas independente da nossa idade que a gente tenha, né? Então a gente pode aprender em qualquer momento da nossa vida, né? Então isso é muito legal. A gente pode desenvolver competências, né, ao longo do tempo, né? Eu falo bastante disso, que às vezes a gente desenvolver esse músculo é entender o que a gente faz, olhar para o nosso contexto e ver o que pode ser feito diferente, né, do que a gente já faz, né? Até o nosso próprio trabalho, né? Será que não tem formas diferentes de fazer o que a gente faz? Então, existe alguma ineficiência ali nesse processo que pode ser melhorado, né? Então, são provocações, né, que a gente acaba para desenvolver esse músculo, né? Partindo-se do princípio que tudo que se faz pode ser melhorado, né, Eduardo? Ainda mais com a tecnologia a todo vapor, se você souber usá-la a seu favor, dá para fazer bastante coisa aí, né? Pô, Nelson, tu falou uma coisa muito legal, né? Hoje, se a gente quiser, né, a gente não precisa nem sair de casa. A tecnologia está aí a nosso favor, né? Olha só aqui que nosso exemplo está aqui, né? Eduardo em Brasília, eu aqui do outro lado em Campinas, nós estamos batendo esse papo instrutivo aí, super importante. Verdade. Legal. Exatamente. O Eduardo, os generalistas, ao provar seus interesses, podem encontrar o ajuste certo? Interessante, com certeza, Nelson, porque o que acontece? O que eu vejo que também é uma grande vantagem, né, em termos de olhar para a carreira e olhar para esse contexto novo de mundo, né? Muitas vezes a gente não tem a clareza do que
que faz mais sentido para o nosso trabalho, o que a gente desenvolve, onde que a gente tem mais facilidade, né? Onde que vai gerar um retorno bacana para nós, né? Então, aí que entra conceitos que eu gosto muito, que a gente traz que a gente traz muito para as startups, né? Que a gente traz muito para da mentalidade mais ágil, né? Que tu testar rápido, né? Testar rápido e pegar feedback do mercado para ver se aquilo que você está fazendo sentido, é um caminho, né? Isso serve para a carreira também, né? Porque às vezes existem várias possibilidades, né, de tu desenhar a tua carreira, né, o desenho, e é muito esse teste, né? E esse teste pode ser passar um dia com uma empresa na qual a empresa dos teus sonhos, né, que ela trabalha, e tu vê como é que é a rotina daquela empresa, né? Tu conversar com profissionais das áreas e saber como é que é a rotina daquele profissional que tu almeja ser, né? Então, existem muitos experimentos que ajudam a validar essa tese, né? Ajudam a validar essa tese para saber quais caminhos fazem mais sentido. E através disso, desse olhar de pesquisas, de conversas, de muita interação, né? A gente vai conseguindo encontrar o que faz mais sentido, entendeu, Nelson? Para um generalista, entendeu? Daí aí que ele pode se aprofundar, né? Não é o caso até no próprio artigo que eu acabei trazendo, né? Ele falava muito do exemplo de atletas de alta performance, né? Por exemplo, o próprio Roger Federer, né? Roger Federer, ele trabalhou em vários outros esportes, né? Skate, né? Ele trabalhou outros, né? E ele, e olha o que ele é no tênis hoje, ele é um monstro, né? Se não me engano, ele tá voltando a jogar agora, ele tem quase 39 anos, estava por cirurgia, se não me engano, ele vai participar novamente de algum grande slam, né? Então, isso é muito importante, sabe? Essa visão faz com que a gente valide hipóteses, valide essa tese. Esse caminho faz mais sentido, não faz? Tudo alinhado com a pessoa, né? O que é interessante para ela, né? Então, acho que eu gosto de trazer, né, que as pessoas são únicas, né? Sim. Então, não existe uma receita de bolo que o que funciona para mim, o que funciona para o Nelson, talvez vai funcionar para outra pessoa, né? Então, tem que se reinventar, né, Eduardo? Cada um dentro da sua característica e da sua possibilidade. Mas não pode ficar parado, né? Tem que realmente... Isso. Aprendizado constante. Aprendizado constante testando, né? Está correto dizer que generalistas têm uma caixa de ferramentas mais ampla para soluções de problemas? Você pode explicar isso aí, como funciona? Legal, Nelson. A gente fala muito no que em processos, em trabalhos que a gente está fazendo, né, principalmente com lideranças, né, ou com equipes, né, que a gente vê muito, Nelson, que o que gera maior efeito, maior resultado quando a gente está realizando os trabalhos é quando a gente tem no mesmo ambiente pessoas diversas, pessoas com um olhar diferente sobre aquele mesmo, um olhar diferente sobre o que a gente vamos pegar a resolução de problemas. Tá. Né? Quando a gente traz para o contexto pessoas de diferentes áreas, diferentes caminhos, a gente consegue criar soluções muito interessantes. Né? Então, o que é importante a gente olhar, Nelson, é esse ponto. A gente saber que quando a gente tem um perfil muito especialista, Nelson, a gente tem um olhar muito... A gente vai ter um olhar muito limitado para algumas questões. Aquela amplitude a gente perde, porque a gente está tão focado naquele processo que a gente não consegue dar o que a gente fala, um zoom out, né? A gente consegue olhar para trás, olhar por cima e ver outras possibilidades, né? E como o perfil generalista ele transita em outros ambientes, ele traz muitas ideias diferentes, né? Então, o que eu digo? Que nessa caixa de ferramenta é interessante ter a combinação dos dois. Entendi. Porque talvez, né, o que vai... Pensando numa dinâmica de brainstorm ali, o generalista ele vai te trazer muitas ideias. Certo. E o especialista, cara, mas o que o Nelson, o que o Eduardo estão trazendo não faz sentido para a gente aplicação na prática.
né? Tipo, quando a gente for ver. E o especialista faz, não, o que o Nelson trouxe faz muito sentido. Aí, a partir dali, se cria plano de ação para poder gerar possibilidades e ver se aquilo está fazendo sentido ou não, tá? Então, eu diria que é uma combinação dos dois, sabe, Nelson? O generalista ele vai te trazer mais ideias. E o especialista, é importante ter o especialista numa dinâmica dessa, porque o especialista vai conseguir perceber o que encaixa, o que funciona, o que se aquilo pode ser executado de uma maneira plausível, podemos chamar assim, né? Então, tu percebe como não existe um melhor e o outro, né? Exato. É uma combinação dos dois, né? Sim. Ainda se falando em generalista, né? Que eu gostei bastante dessa visão. Um generalista, ao se concentrar em sua narrativa, ele pode ser um candidato mais forte a determinado cargo? Legal, Nelson, boa pergunta, tá? O que acontece? Ali pode acontecer duas coisas, tá? Depende o que a empresa está precisando, tá? E por que eu te digo isso, né? Porque tem empresas que precisam de alguém que é extremamente especialista e técnico naquilo, que talvez um generalista não tenha. Não tem. Tá? Porque o que pode acabar acontecendo? O generalista ele vai conseguir transitar em várias áreas, ele vai ter conhecimento de um negócio como um todo, né? E talvez para aquela e dependendo da posição que ele vai se encontrar, dependendo onde que ele vai se destacar, aquilo pode fazer muito sentido para a empresa, porque a empresa vai falar: nossa, é legal, eu preciso de alguém que conheça o produto aqui, né? Conheça o que a gente vai estar fazendo e também consiga fazer a leitura do que está acontecendo no todo, né? Então ela tende a ter aquele conhecimento mais amplo, né? E isso pode gerar benefícios para aquela oportunidade específica, né? Essa é uma pergunta assim que está aqui engatilhada para eu fazer para você. E eu vou pegar esse gancho aí que você já quase respondeu, mas acho que é interessante. Se um conjunto mais amplo de habilidades pode ajudar a pessoa a ser mais adaptável ao longo de sua carreira? Exatamente. Isso é um grande benefício que eu vejo. Esse conjunto de habilidades e coisas que ele desenvolveu ao longo da sua carreira é muito importante porque ele traz para a realidade dele do dia a dia, né? Vou imaginar o seguinte: aquele profissional que ele passou por vários segmentos de atuação, né? Que ele passou por indústria, passou por comércio, varejo, auditoria, enfim. Ele vai ter conhecimento que ele pegou de várias áreas específicas, né? Então ele vai conseguir trazer insights criativos para a resolução e para a implementação que talvez aquela pessoa que esteja na área há muito tempo e olhando para aquilo, talvez não consiga enxergar, porque é um novo olhar, tá? Então é muito esse movimento que está acontecendo, né, Nelson? Então é de a gente olhar para o que está acontecendo e perceber, pô, mas será que não existem outras formas de a gente fazer o que faz? Por isso que a gente incentiva muito o trabalho da inteligência coletiva, das equipes, dos próprios líderes, né? Incentivar, levar isso, porque é o que traz a verdadeira inovação para as empresas, né? Verdade. São as próprias pessoas, né? Não são, às vezes, tem a tecnologia, mas quem vai fazer com que aquilo que aconteça são as pessoas, né? E a gente trabalhar o potencial criativo que elas têm desenvolvendo, isso vai fazer muita diferença em qualquer ambiente que a gente está. Então, tanto um especialista pode trabalhar essas skills de desenvolver um estilo de liderança, digamos assim, um pouco mais participativo, que traz as pessoas para o contexto, compartilha, né, leva, incentiva isso, rodas de conversa, dinâmicas, team building, né? Pode ser tanto especialista quanto um generalista que traz isso para os ambientes, né? Então, eu diria que o generalista talvez ele consiga enxergar em alguns momentos talvez pontos cegos que um especialista talvez não consiga enxergar naquele contexto. Entendi.
E pode acontecer vice-versa também. É claro. Por um especialista conhecer bastante aquele assunto, ele trazer um ponto que um generalista não está vendo, porque ele tem aquele conhecimento de causa, né, Nelson? Então, tá muito... Deixa eu só fazer um parênteses aqui e avisar as pessoas que estão nos assistindo que o Eduardo, além de estar nos respondendo aqui ao vivo, ele também está respondendo no chat. Quem quiser fazer perguntas, aí eu até estou colocando aqui, participe do nosso chat ao vivo, faça suas perguntas para o Eduardo agora, que ele, além de dar esse bate-papo com a gente aqui direto, ele vai estar respondendo aí no chat as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Eduardo, voltando aqui ao nosso bate-papo, em uma organização, qual é o cargo que é maior? Generalista ou de um especialista? Legal, Nelson. Essa pergunta é bem interessante, tá, Nelson? Porque o que acontece? Dentro de uma organização, tá? Novamente, depende do segmento, depende da área de atuação, tá? Porque, novamente, a gente vai precisar... Tem muitos cargos que eu já vi de pessoas, de profissionais que são extremamente especialistas. Que são pessoas que têm um conhecimento técnico, assim, absurdo, né? E é preciso ter aquele profissional naquela área, né? E eu conheço muitos profissionais que também estão em cargos executivos que têm um perfil mais generalista, tá? Por quê? Depende da área que ele está atuando, né? Que tem, por exemplo, aquela pessoa que consegue transitar em várias áreas, que consegue se dialogar novamente, com uma área de produto, com uma área de negócio, né? Consegue traduzir isso. Então, aí entra um perfil que depende muito do que a empresa vai estar querendo desenvolver para o mercado, né? Então, eu já vi vários casos dos dois terem bastante... serem executivos em grandes empresas justamente pelo que as áreas que eles têm, né? Por exemplo, dificilmente, por exemplo, um CEO de uma empresa, tá, Nelson? Tá. Porque eu vejo um CEO, ele tem que conhecer todo o negócio. Difícil. Existem CEOs que são especialistas só de uma área específica? Vários, já vi. Mas geralmente ele acaba, quando ele chega nessa cadeira, ele acaba tendo que conhecer outras áreas de negócio, porque ele que vai transitar. Ele não precisa necessariamente saber de outras áreas específicas, mas é importante ele saber minimamente o que as outras áreas fazem, o que elas entregam, o que elas geram, que tipo de resultado, para ter um conhecimento, né? Por exemplo, não precisa saber de marketing, mas tem que saber o que faz uma área, o que ela entrega, o que ela gera de resultado, né? Tipo, precisa saber conceitos específicos ali, mas saber minimamente o que ela está entregando, né? Para apoiar numa tomada de decisão. Então, ali entra o que acontece em posição, né? Ela vai ter que fazer com que as equipes consigam entregar os resultados, né? Então, vai trabalhar muito essa questão de outras habilidades, né? Então, aqui ela vai ser vai ter uma visão holística do todo, né? Então, ela acaba desenvolvendo um olhar mais generalista quando ela está no topo. Novamente, tem pessoas que eu já vi CEOs que são especialistas de uma área e se tornaram CEOs pela entrega que fizeram. Porém, quando ela acaba coisa, ela não vai poder só olhar só aquela área que ela atuava, ela vai ter que atuar em outras áreas, ela vai ter que entender de outros negócios dentro do ambiente que essa empresa atua, né? Então, é muito importante ter essa clareza, né? Existe executivo para os dois momentos, tá? Tanto para o generalista quanto para o especialista, tá, Nelson? Não existe por exemplo, o especialista é melhor ou o generalista é melhor, né? Eu diria que é uma combinação ali que a gente pode estar desenvolvendo aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, acho que vem de encontro com o que você está dizendo. Ao dizermos que um generalista não pode ter sucesso sem um especialista e vice-versa, por fazerem parte de um mesmo sistema, nós incorremos em algum risco, em algum risco, em algum erro, por exemplo, em afirmar isso? Boa, Nelson. Perfeito, né? Exatamente, porque o que acaba acontecendo, tá? Quando a gente tem um perfil que a gente está usando só um deles,
né, somente o especialista, somente o generalista, vai faltar algumas peças para poder desempenhar o papel para a área ou a empresa performar da melhor forma, né? Então, o que acaba acontecendo essa combinação de fatores ela é importante, né? Tu saber orquestrar, trabalhar os dois, né? Porque tu pode perder a amplitude, tu pode perder a visão holística do todo, e tu pode perder a visão que se aprofunda, a visão que olha, que entende, que traz aquele conhecimento específico para determinado assunto, né? Então, eu diria que dentro das áreas, dentro das empresas, é muito imprescindível ter os dois. Ter os dois. Na verdade, tá, Nelson? É importante, é legal saber o modelo de negócio que cada empresa se encontra, né? Os dois, eles trazem essa visão que são complementares e importantes para o contexto que a empresa vai estar vivendo, para os desafios que elas vão estar enfrentando, né? Porque a gente precisa ter esse olhar, um olhar aprofundado de causa, de entender o que pode ser feito, o que pode ser realizado, né? E também aquele olhar para fora, né? Que é para as outras áreas, né? De transitar, de mundo, tendências, de futurismo, entender que isso traz, né? Então, eu diria que é uma combinação que é importante para os dois, né, Nelson? Tanto para as empresas, tanto ter um perfil generalista e ter um perfil especialista junto, né? Um não anula o outro, que eu vejo, tá, Nelson? Essa é uma opinião muito particular que eu vejo. Um não vai anular o outro. Né? Aliás, até o contrário, eu acho que eles se completam, né? Se completam. É importante. Eduardo, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre o programa de liderança 4.0 e quais as melhorias apontadas como resultados desse programa. Maravilha, Nelson. Esse programa, tá, Nelson? Liderança 4.0 é um programa que a gente tem na nossa empresa justamente para trabalhar esse conceito com os líderes e equipes que a gente vê, né? Porque o mundo, como a gente trouxe, é um contexto que está mudando constantemente, né? E a forma de liderar hoje, ela também mudou, né? Ela não é mais aquela mesma, né? Como é que a gente vai trabalhar com diferentes gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho? Verdade. Né? Então, isso é um grande desafio que a gente tem, né? De um líder tem. Então, um dos grandes problemas que eu vejo na empresa é o líder falar a mesma língua para todos, ou se comunicar da mesma forma para todo mundo, e dificilmente isso vai funcionar, né? Justamente porque tem pessoas com motivações diferentes, com entendimentos diferentes, com visões de mundos diferentes, com princípios, valores diferentes, né? Então, interesses diferentes. Né? Então, acontece muito isso, principalmente para poder lidar com esse contexto que a gente está tendo. Então, o programa, ele passa por várias etapas nessa formação, justamente para trazer esse olhar. Que esse olhar que a gente fala que é um olhar mais para dentro, que é um mergulho, né? Que é um mergulho para te olhar mais para dentro e depois tu começar a olhar mais para fora, começar a olhar melhor para a tua equipe, como é que tu extrai, como é que tu cria uma cultura de engajamento, cultura de feedback, como é que tu cria uma cultura onde as pessoas se sintam seguras em poder compartilhar suas ideias. A gente cria esses ambientes de que o medo zero, né, que tu não pode falar, o medo de errar, o erro zero, né, a gente pode muitas vezes limitar a criatividade e inovação, mas a gente traz muito isso, né, trabalha muito essa questão da comunicação, trabalha muito gestão de conflitos, né, justamente para poder desempenhar esse papel que o líder precisa para poder se adaptar a esse novo mundo, né? E a gente traz muito esse olhar na nova economia, a gente traz muito esse olhar de metodologias de trabalho justamente para adaptar os líderes e equipes a esse novo contexto, né? Legal. E isso acaba gerando um resultado muito bacana, né? Que a gente vê com as empresas e também feedback dos nossos clientes, né, Nelson? Acaba gerando melhor engajamento entre as áreas, melhor sinergia, um maior comprometimento com a empresa, né? Gera uma melhor retenção de talentos, né? Que hoje é um grande problema que a gente vê muito nas empresas, né? Então, nossos programas ajudam muito a reter talentos, redução de turnover, né? Então, acaba apoiando muito aí
apoiando muito as organizações e profissionais, justamente para eles ganharem destaque, né, e fortalecerem esses comportamentos, tá, né, Nelson? Então, ele trabalha muito isso, nossos programas, né? Legal. E em uma carreira como líder, quais as estratégias para delegar de forma mais eficaz? Excelente, Nelson. A grande resposta para isso é conheça a sua equipe. Tá. Conheça com quem você trabalha. Eu trago inúmeros conceitos dentro do nosso programa, tá, Nelson? Que o delegar não é simplesmente eu tenho uma atividade e amanhã eu vou passar para o Nelson, que o Nelson vai fazer. A gente precisa conhecer com quem conhecer o perfil da nossa equipe, né? Principalmente saber como que está isso em termos de habilidade e desafios, né? Daqui a pouco o que pode acontecer, tá, Nelson? A gente passa um desafio muito grande para alguém da nossa equipe, né? E a gente não fez aquela leitura do perfil da pessoa, a gente não fez a leitura de como que está o cenário dela atualmente. E muitas vezes a gente passa um desafio muito alto para alguém da equipe e ela não tem habilidade para aquele desafio. O que isso gera? Gera um fator inconsciente na pessoa que acaba altos índices de estresse, nervosismo, ansiedade vai lá nas alturas, né? Desenvolve a falta de confiança nela mesma. Falta de confiança nela mesma. E o que acaba acontecendo? O índice de sabotagem da equipe vai lá para cima. É verdade. E o que acaba gerando? Acaba gerando um ambiente mais pesado, gera um ambiente que não gera muitos frutos, né? Então, o líder, às vezes, ele acredita que ele tá conseguindo soltar para ir para a estratégia, só que ele está esquecendo algumas partes que são importantes. Conhecer a equipe, conhecer o desafio, conhecer se o liderado tem habilidade para aquele desafio e, principalmente, né, Nelson, acompanhar para ver se está seguindo o que foi feito, né? Se está com dúvida, se está precisando tirar de um acompanhamento, está precisando de um auxílio, né? Feedbacks mais frequentes ali em relação. É importante. Exato. Até que vai chegar um momento, Nelson, que ela vai se sentir segura e confiante para desempenhar aquele papel. Aí que eu falo que é um processo de delegação que acaba funcionando mais. Então, é uma combinação de fatores, tá, Nelson? É conhecer a equipe, conhecer bem as pessoas na qual tá e ter saber que tem níveis diferentes de desenvolvimento da pessoa daquela atividade, né? Quando a gente tá fazendo vai passar uma atividade, a gente precisa saber para a pessoa se ela tem aquele nível, né? E entender que muitas vezes tu vai ter que acompanhar mais de perto, né? Tu vai ter que dar feedback mais frequentes, mostrar caminhos, direção, até que aquela pessoa se sinta segura para fazer aquela atividade, né? E depois tu vai fazendo só follow-ups, tu vai fazendo pontos de checagem para só entendendo se as entregas, como é que está sendo as entregas para a pessoa. Entendi. Eduardo, cá entre nós, afinal, a quem pertence o futuro? Cá entre nós, né, Nelson, cá entre nós. O futuro, ele depende de que a pessoa ela olha para o futuro, que ela está olhando. Como a gente comentou, Nelson, não existe um perfil ideal, tá? Até é uma provocação que eu trago para trazer que, sim, o generalista ele vai ter um campo de oportunidades muito grandes e traz um elemento muito fundamental para o contexto que a gente vive, que é a adaptabilidade, tá, Nelson? Eu vejo um generalista se adaptar muito mais fácil que um especialista, tá? Então, cá entre nós que não necessariamente ele vai ser o melhor perfil, né? Então, o futuro e o especialista, em contrapartida, ele vai ter um conhecimento, um mergulho muito grande naquela linha de pesquisa, naquele assunto, né? Que vai ser importante para as empresas poder desenvolver, né? E hoje a gente vê modelos de carreira muito voltados para isso também, olhando para os dois, né? Olhando para que já falam de profissional T-shape, né? Que é o profissional shape, né? Que são a evolução das carreiras, né? O shape é o profissional que é especialista, né? Ou seja, ele se formava em administração
ele ia ser administrador o resto da vida. Hoje ele se formou em administração, mas ele tem um conhecimento de outras áreas, né? Que daí vem para o profissional T-shape, né? Que é o especialista, mas ele tem uma linha de ele busca outros conhecimentos, né? E a gente já está falando em profissionais que é o M, né? Que é um profissional, ele é especialista e ele tem um conhecimento, ele é especialista em várias áreas, né? Então ele é um profissional M, ele tem um conhecimento aqui, ele vai se desenvolvendo. E a gente vê olhando para a carreira, né? A gente vê que existe um horizonte bem amplo, né? Então, muito importante estar olhando para esse tempo. Tu pode ser especialista, mas estar atento ao mercado, atento às tendências para não se tornar obsoleto, né? Então, existem os dois aí, dois caminhos muito possíveis, né? E cabe cada pessoa olhar, entender o que faz mais sentido para ela, né? E se conhecer. Resumindo, o conhecimento constante, ele tem que haver mesmo, não tem jeito. Independentemente de você ser um generalista ou um especialista, o conhecimento não pode parar. A busca pelo conhecimento não pode parar, né? Você tem que estar sempre se atualizando, né, Eduardo, como diria, né? Sempre não. Sempre. Eu acho que é o grande segredo hoje no mundo é esse, né? Tá sempre se atualizando, estudando e sempre recomendo estudar áreas diferentes da nossa área de atuação ou ler coisas diferentes da nossa área. Isso ajuda muito. É importante. Eduardo, olha, o nosso tempo passou assim que foi rápido demais. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Você pode ter certeza que as suas respostas esclareceram muitas dúvidas dos nossos seguidores, pelo menos para mim esclareceu bastante. Como eu sempre faço, agora eu deixo o espaço do nosso programa para que você deixe os seus contatos, para que as pessoas possam falar diretamente com você, e também que você deixe uma mensagem aqui para os nossos seguidores. Legal, Nelson. Novamente eu agradeço, né? Muito legal estar participando contigo aqui no programa, do Cá Entre Nós, muito legal, programa bem bacana. E a mensagem que eu deixo, né, Nelson? A mensagem que eu deixo é estar em constante contato, estudo, né, e se conhecer, né? Eu acho que é muito importante a gente se conhecer, né? Sabendo um pouco mais sobre nós mesmos, né? Isso ajuda muito a gente trilhar vários caminhos e possibilidades, né? Que a gente se conhecendo, a gente vai saber se a gente é um perfil mais generalista ou um perfil mais especialista, né? E daqui a pouco a gente seguindo, entendendo isso, né, ajuda muito, né? Então, tem muitas formas para começar esse caminho, né? Tem assessments que a gente pode fazer, tem livros é uma grande ferramenta de autoconhecimento, cursos, treinamentos, né? Então, isso apoia muito esse processo, tá? Eu deixar os contatos aqui, tá, pessoal? Vocês podem me buscar muito pelo LinkedIn, né? O LinkedIn eu uso bastante, né, para produzir conteúdo, escrever artigos, posts, né? Tem o próprio e-mail, né? O contato@eduardozanini.com.br, tem o meu site, né? eduardozanini.com.br. Tem um site também de uma empresa na qual a gente trabalha em rede, que é a Pulsar, né? Uma empresa que a gente trabalha com olhar também para essa nova economia, que é www.somospulsar.cc, né? Então ela também é legal vocês olharem os conteúdos, os trabalhos que a gente desenvolve junto com a Pulsar também. E o meu WhatsApp aqui também, para quem quiser se comunicar, quiser trocar uma ideia, quiser conversar. É 61 DDD 99430 3336. Tá? Novamente, Nelson, prazer estar com você aqui. E conte comigo aí para novos bate-papos ali que eu tô à disposição. E cá entre nós é muito importante isso, né, Nelson? Sem dúvida. As portas estão abertas, né, Eduardo? Agora cabe a nós fazermos o fluxo entre elas. E você pode ter certeza que eu vou te procurar outras vezes, sim. Muito obrigado aí por você nos atender, viu? Bom, conversei com Eduardo Zanini. A semana que vem nós teremos um novo entrevistado aqui no Cá Entre Nós. E é claro, sempre contando com a sua participação, que nos segue nas redes sociais,
e que também constantemente está enviando aí o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Eduardo, mais uma vez, meu muito obrigado por sua participação e também agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.